Boa noite a todos, a paz, que Jesus venha reinar no teu coração, encher sua vida de alegria, amém? A palavra de Deus, ela é guia nas nossas vidas, ela é direção para nós em tudo que nós vamos fazer na vida, amém? Sem a palavra, sem a direção de Deus, a gente se perde, tá? E na sua palavra, o Senhor, Ele disse algo muito interessante. Ele disse sobre aflição, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, teríamos luta, amém? Glória a Deus. E eu acredito que você tem luta, sim ou não? Você tem dificuldades? Quantos aqui tem dificuldade? Digam glória a Deus, eu tenho dificuldade. Que bom, que aleluia. Talvez você interprete de diversas maneiras, as pessoas vão olhar e a palavra de Deus nos ensina a interpretar e discernir cada tipo de dificuldade da nossa vida. Então hoje eu quero começar uma série sobre um caminho de maturidade, porque o crescimento está nas nossas lutas, amém? Quando nós entendemos as lutas, as dificuldades da vida e compreendemos suas raízes, os motivos que elas estão acontecendo, qual é o propósito que ela está nos levando a viver, nós crescemos. A pastora, ela ministrou sobre, a pastora não sei quem agora, esqueci quem, mas falou sobre metamorfose, falou sobre a borboleta, né, que entra num casulo e passa por um processo de dificuldade para ela a lagartinha, para se transformar numa linda borboleta. Então, o sofrer, crescer, dói. Se tornar maduro, gera dor. Então, eu quero hoje começar uma série com vocês, sabe, onde nós vamos aprender esses processos de dor, de luta, de dificuldade, porque é importante nós entendermos da onde está vindo a dor e qual a razão dela na nossa vida. Porque ninguém gosta de sofrer, amém? Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Ninguém, glória a Deus, aleluia. Não tem nenhum sado aqui que a gente possa orar por ele agora e libertar eles desses sentimentos. E eu também não gosto de sofrer, e Deus também não gosta de que seus filhos sofram. Tanto é tão verdade isso, que Deus não gosta que a gente sofra, que Ele escolheu sofrer em nosso lugar. Olha que interessante. Deus escolheu sofrer no teu lugar, porque Ele não quer que você sofra. Mas o sofrimento faz parte da nossa caminhada e Deus está nos ajudando nele. A questão é, será que nós temos percebido isso? Será que nós temos enxergado Deus agindo na nossa vida, nos momentos das lutas, das dificuldades? Então, muitas vezes aquilo que parece não é, e aquilo que é talvez não parece. Então, a gente fica meio confuso nessas questões quando passamos por lutas. Da onde está vindo isso? Deus está pondo a mão sobre a minha cabeça, me pesando? Será que eu fiz algo de errado, que agora estou correndo consequência? O diabo está se levantando contra a minha vida? Que tipo de luta é essa que eu estou vivendo, né? Então, quantas vezes você que já passou por algo difícil, pensou da seguinte forma: por que isso está acontecendo comigo? Você já teve esse pensamento? Sabe, será que Deus está me punindo? O que eu fiz? Aonde que eu errei? Né? Será que o diabo se levantou contra a minha vida? Nossa, uma coisa que a gente ouve o crente dizer, e eu acho isso terrível, é quando ele vem para a igreja, ele dá um passo de fé, ele começa a orar um pouquinho mais, ele lê a Bíblia e ele fala assim: nossa, pastor, o diabo está bravo porque eu comecei a me colocar no lugar. O diabo está bravo, pastor, porque eu fui para a igreja. O diabo está bravo, pastor, porque eu resolvi jejuar. O diabo, amado, deixa eu falar uma coisa, talvez você não saiba, mas deixa eu lembrar você, o diabo está sempre bravo. Ele não está bravo porque está fazendo alguma coisa. A função dele, sabe, é roubar, matar, é destruir, é tirar a nossa paz. Ele é inimigo nosso. Então, se você estiver no anonimato, vivendo uma vida totalmente segundo os seus padrões, o diabo continua bravo com você. Se você estiver fazendo algo para Deus, ele vai continuar bravo. Agora, a questão é, ele bravo ou não, ele não tem poder nenhum, a não ser que você dê para ele, a não ser que você comece a falar: não, olha, ele é mais forte do que eu. E de verdade, a Bíblia nos garante que o que está em nós é muito mais forte do que ele, e Deus nos deu poder para repreendê-lo, para expulsá-lo, amém? Então, muitas vezes, amado, esse sentimento que a gente tem, de que quando a gente começa a arrumar a nossa vida, e o diabo fica bravo com nós, isso está errado, tira isso da tua cabeça. São lutas, são dificuldades, são problemas que nós precisamos encarar.
Nós precisamos entender o processo deles. Sabe, às vezes nós sentimos que Deus nos abandonou, deixou a gente sozinho. A gente sente que fizemos algo realmente errado e por isso estamos sofrendo consequência. Então, as pessoas, elas sofrem, amados, nas suas lutas, porque elas confundem o processo de Deus. Elas confundem o agir de Deus, o que está acontecendo na minha vida. Então, entender isso, ter conhecimento disso é muito importante para nós. Por isso que eu quero trazer uma série falando sobre isso. Nós vamos trazer 4 mensagens aqui, e falando sobre cada ação, como lidar, como viver, como agir nessas circunstâncias, né? Mas as pessoas, elas sofrem porque são confundidas, porque elas focam na dor. Todos nós, quando passamos pelas lutas, pelos problemas, o maior problema nosso é o sentimento que aquilo está causando. E é onde a gente está focado, a dor. Isso aqui está doendo muito, isso aqui não é justo. E na verdade, o problema não é a dor ela é neutra. O problema é nós não sabermos da onde essa dor está vindo. Sabe, porque eu acabei de dizer, a dor faz parte da vida. Então, se a gente ficar preocupado com a dor que faz parte da vida, que ignorância, perca de tempo. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, terei dores, teremos lutas. A dor faz parte do crescimento. A dor, ela faz parte, sabe, da caminhada de fé, porque para você ter fé, você vai passar por uma questão de angústia, de dúvida, você vai ter que enfrentar sentimentos que vão trazer desconforto no teu coração. Então a dor, ela faz parte da transformação do nosso novo homem, nascido em Cristo Jesus. Então, ninguém amadurece sem passar por um processo de dor. O problema é o que nós estamos fazendo disso. De que maneira nós estamos enxergando essa dor. Então, pare de focar na dor, mas comece a entender a raiz disso. O que essa dor está trazendo na tua vida? De onde ela está vindo? Quem é que está derramando essa dor? Então, a dor, ela pode ser uma prova, ela pode ser um processo, ela pode ser um ataque do inimigo, ela pode ser uma consequência de atitudes tuas. A dor, ela pode ser algo que outra pessoa fez por você, outra pessoa fez você sentir, né? Algo que ela pode ser algo que Deus está usando para te transformar. A dor pode ser algo que Deus está te ensinando e você está lutando contra isso, por isso você sente dor, e Deus quer te ensinar algo. Algo que Deus quer que a gente resista. Essa dor, talvez então Deus nunca colocou essa dor, nunca quis que você experimentasse essa dor, e Ele quer enfrente, resista, repreenda essa dor. Então a dor, ela tem várias coisas, ela é neutra, o problema é a forma que nós a interpretamos. Então a maneira que você enxergar a dor, amado, você vai conseguir lidar com ela, encarar ela e vencê-la, ou fazer ela te transformar e se tornar uma pessoa melhor em Cristo, amém? Glória a Deus. Então o problema é a confusão sobre a origem da dor. Então, se é Deus que está tratando, se Deus está te tratando, você tem que aceitar, você tem que permitir teu coração ser moldado. Às vezes Deus vai tocar em áreas da sua vida que você não queria entregar, e isso gera desconforto, gera dor. Talvez essa dor, a origem dela, pode ser o inimigo, o diabo realmente te atacando com setas malignas, e aí você tem que levantar suas mãos, sua voz aos céus e declarar: sai em nome de Jesus. Às vezes essa dor, você pode ser a pessoa que plantou e está colhendo porque você decidiu errado. Então você começa a entender, a compreender. Pode ser consequências de alguém que gerou na tua vida, alguém errou e por consequência você está sofrendo por isso, né? Se essa dor é uma direção de Deus, ou é uma resistência que você está tendo. Então, existem vários processos que nós precisamos enxergar e ver para que a dor, para que a gente enfrente ela e vença ela de uma forma correta.
Porque se nós estivermos confusos de onde está vindo a origem dessa dor, as reações equivocadas vai gerar problemas sobre as nossas vidas. Por exemplo, se a dor é um ataque, mas a pessoa pensa que é Deus, é um ataque do diabo, e a pessoa fala assim, não, é Deus que está permitindo isso. O que a pessoa faz? Ela não resiste, ela não enfrenta, ela sofre calada. E o diabo está lá, atormentando a tua vida. Quando ela deveria lutar, quando ela deveria repreender, por ela não discernir a fonte da dor, ela sofre calada. Por exemplo, se é consequência de ações, mas a pessoa acha que é o diabo. Então a dor é uma consequência de uma ação, de uma atitude tua, que você erra, que você negligencia, que você ignora, mas aí você fala assim, não, isso aqui é o diabo. O que acontece aqui? Ela não se arrepende, ela foge da responsabilidade, porque é o diabo, e quando na verdade é você que precisa ter responsabilidade sobre aquilo, uma mudança da consequência das suas ações, e não tem nada a ver com o diabo. Você percebe então que as origens da dor, se nós não entendermos ela, nós vamos patinar nessa jornada nossa, nessa caminhada com Deus. Se é uma disciplina, que Deus então está nos disciplinando, nos ensinando algo, mas você acha que é injustiça. E aí, como que você vai ser tratado? O que acontece no teu coração? De vez você ser tratado pela dor, porque você não está entendendo que é uma disciplina de Deus, você sente-se injustiçado, você gera revolta dentro de você. Você vive revoltado, você vive, sabe, achando que todo mundo é contra você. Se é uma prova da sua fé, mas você acha que é um abandono, o que acontece? Você perde a fé, você deixa de continuar na fé. E na verdade essa dor, esse sentimento que você está tendo, é só uma questão de você aguentar mais um pouco e ver o milagre de Deus acontecer. Então você percebe que quando nós não entendemos isso, nós abortamos o processo de maturidade. Posso ouvir um amém? Você está comigo? E se é um processo, mas você acha que é um castigo, sabe o que acontece? Ela te paralisa. E aí a sua vida fica estagnada na fé. Você não vai para lugar nenhum. Então, a falta de discernimento, de entendermos a origem da dor e o que nós estamos passando no processo, faz que quem deveria resistir, comece a aceitar. Quem deveria se arrepender, começa a culpar os outros. Eu não me arrependo, e eu falo, não, a culpa é lá, é o menino, é a menina, é meu marido, é o patrão, e quando na verdade o problema está em mim. Quem deveria aprender, começa a fugir. Então a falta de discernimento faz com que quem deveria crescer se estacionar. Mas hoje o Espírito de Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, para que a gente aprenda isso, para que a gente enxergue e ande num processo de uma forma correta e que esse crescimento venha ser acrescentado nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, sem discernimento, queridos, sem discernirmos a causa, sem termos essa sabedoria, porque o Senhor nos dá a sabedoria. Fala assim, o Senhor me dá sabedoria. É a palavra dele, ele nos garante isso. Mas se nós não usarmos a sabedoria de Deus, sem discernimento, a nossa fé enfraquece. Se você não ter discernimento do que você está vivendo, a tua fé vai enfraquecer. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, olha só que interessante. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então tenha muita alegria quando você passar pelas tentações, quando elas aparecerem na sua vida. Que doideira, né? Sabendo que, então por que nós temos essa alegria? Sabendo que a prova da vossa fé, a tua luta, tá? Produz em você paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus está nos falando
que as tentações, a prova da nossa fé, o intuito delas acontecerem na nossa vida é para nos tornar perfeitos. Para a sua obra ser perfeita, para você ser perfeito, completo no Senhor. Então nós precisamos olhar com essa prisma, com essa expectativa de olhar para a prova e entender que ela está me levando a ser perfeito. Por isso eu preciso entender que tipo de prova, que tipo de luta, que tipo de dor, para que eu responda em fé, para que eu responda conforme a palavra quer que eu responda. Posso ouvir um amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provação. Então, de fato, amado, Deus não está ignorando as lutas, as provações, a dor, as dificuldades da vida. Elas geram entristecimento. Ô, palavra difícil. Quase que eu falo em línguas aqui agora. Não. Glória a Deus. Ela traz tristeza, mas não é uma tristeza que vai ser sem fim, é por um período. Porém, olha só, por causa de muitos tipos de provação que vocês estão sofrendo, essas provações são para mostrar que a fé que você tem é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que você tem, que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. Então é processo na nossa vida, as lutas para provar legitimamente aquilo que nós estamos dizendo, que cremos, que acreditamos, amém? Então, quando alguém não entende o que está vivendo, quando alguém não entende essa questão das lutas, das dificuldades e o que elas produzem na nossa vida, elas criam uma teologia baseada na dor, elas criam um ensino baseado no seu conhecimento, mas pautado na sua dor, na sua angústia. E a partir desse conhecimento, você começa a imaginar, a criar o Deus, a forma que Ele pensa, a forma que você tem que viver, e você começa a interpretar a vida totalmente errada. E as respostas que você dá, são respostas de gente, de criança, infantil, quando você deveria ser maduro. Respostas, sabe, que não apontam para um homem que nasceu em Cristo Jesus, que conhece esse Deus verdadeiramente, que não apontam para uma mulher, sabe, submissa, que tem entendimento daquilo que Deus está falando, que é entregue a Ele. E essas pessoas, elas deixam com que a dor dite os seus caminhos, dite o próximo passo, fale como você deve agir. E quando nós não devemos permitir isso, nós temos que entender o processo, amém? Então, Deus nunca vai ser o problema na nossa vida, mas a falta de interpretação daquilo que nós estamos passando, esse é o problema. Olha que interessante, nós conhecemos um profeta chamado Elias, e esse profeta Elias, ele era um dos mais pentecostais da face da terra. A Bíblia diz que esse camarada orou e fogo do céu desceu. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que ele enfrentou exércitos de homens sozinho e os venceu. Esse era um homem com muita coragem, com muita convicção de quem ele era em Deus. Eu estou dizendo um dos milagres dele, de muitos. A Bíblia, ela fala tanto dele que esse homem, ele não sofreu a morte. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, Deus o levou ao céu. Que nível de fé, de entendimento, de compreensão de quem é Deus esse homem tinha? Era altíssimo.
mesmo desta forma, ele, por interpretar algo, uma dor, uma luta, um problema, de uma forma errada, agiu totalmente contrário à vontade de Deus. Por não interpretar aquilo que Deus estava ensinando, aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. A falta de interpretação de Elias fez com que em 1 Reis, capítulo 19, no verso 3, fez com que Elias ficasse com medo. Olha só o texto que ele diz: Elias ficou com medo, e para salvar a vida, ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ele deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Amado, quem está em crise e se isola, quem está com medo não vai ficar encarando as dores da vida. Você percebe que a atitude de Elias são atitudes baseadas em seus sentimentos, não em quem Deus era, não no que Deus tinha falado para ele, não em que Deus tinha determinado, no caráter de Deus com ele, na promessa de Deus com ele, na fidelidade de Deus com ele. Ele não se apoia nisso. Ele se apoia nos sentimentos que ele está tendo, do medo, da perseguição, de morrer. Ele está dizendo aqui, o processo todo que Elias está passando aqui é porque Jezabel disse que iria matá-lo. E ele agora começa a fugir, ele não aceita isso, ele interpreta isso de uma forma errada. Então, ele foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então aquele que estava bravo, a dor dele era sentir morte, fez com que a jornada dele, por mal interpretação, levasse ele agora a querer também, a desejar a morte. Então ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus. Será que isso não parece com a gente, diante das nossas lutas? Quando a gente está realmente andando naquilo que sentimos, dizemos para Deus: Pai, não, eu estou cansado, eu não quero mais isso não. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser daquele outro jeito. Ele vira: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Puxa, ele estava fugindo, ficou indignado por causa da morte, e agora ele está desejando a morte. Mas não é só isso, olha só olha como ele se vê. Aquele homem que foi arrebatado aos céus, olha como ele está se enxergando. Eu sou um fracasso. Eu sou o pior dessa terra, não deu certo, acabou. Sabe, como foram os meus antepassados. Elias está em crise, ele sente medo, ele se esconde, ele acha que está sozinho, ele deseja morrer, ele pensa que Deus o abandonou. Sabe quantas vezes esse tipo de medo, esse tipo de prova, esse tipo de tentação, ele bate no nosso coração e começa a determinar as ações, nós começamos a andar por elas. E esquecemos que existe uma palavra. Sabe, ele diz: Deus me abandonou. Sabe, porque achou que estava sozinho. Mas a Bíblia diz que não estava, porque o Senhor estava com ele. Ele diz: Deus não me quer me abençoar, porque talvez a Jezabel não morreu, não aconteceu no momento, naquele momento. Mas não é verdade. Ele achou que tudo tinha acabado, ele achou que a missão dele já era. Mas não era uma verdade. Deus ainda estava fazendo a obra, ele que saiu do lugar. Sabe, Deus não te esqueceu, querido. Deus não deixou você de lado. Deus não te ungiu, não te chamou, não te capacitou, e agora ele te abandonou. Ao contrário, ele tem uma missão para você, e ele vai concluir através da sua vida. Sabe, Elias chega a sentir que Deus não se importa com ele, mas a gente percebe que Deus o sustentou em todos os momentos. Deus cuidou dele,
Talvez você não perceba que Deus está cuidando de você, mas está. Mas a dor diz mais alto. Então Elias teve que passar por um processo e perceber que todos os seus sentimentos eram enganosos e entender que Deus estava com ele. O problema de Elias não era Jezabel, não era o anúncio, sabe, da Jezabel que disse que iria matá-lo. Como o nosso problema também não é a dor que você está sentindo e que você está passando, mas é a interpretação errada dessa dor. É a forma que você está interpretando. Por exemplo, você está num emprego maravilhoso e as coisas estão acontecendo, você cria dívidas, você cria sonhos, você planeja dentro das circunstâncias que você está vivendo, e de repente você perde esse emprego. De repente você está num relacionamento e você está criando sonhos nesse relacionamento, e de repente você perde esse relacionamento. Sabe, é nesses momentos que a crise começa a bater e a gente começa a sentir: agora Deus me deixou, o que eu vou fazer da vida? Ei, querido, deixa eu dizer para você, Deus não nos abandona, Ele não se esquece. A palavra de Deus diz que pode ainda, uma mãe que amamenta o seu filho, o seu bebezinho, sabe, ela ainda abandonar, pode acontecer algo que é impossível, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Você percebe então que toda vez que a gente acha que Deus está nos abandonando, é porque a forma que nós estamos interpretando está baseada na tua dor, no teu problema, e você tem que parar de olhar para isso. Você precisa olhar para o autor da vida, aquele que te chamou, aquele que gritou o teu nome e disse: vem, eu vou cuidar de você. E Ele está cuidando. Sabe, é nesses momentos que a gente perde e sente isso, mas daqui a pouco você encontra um emprego melhor. Você olha para trás, cara, eu estava sem emprego e Deus me sustentou e continuei a minha vida do mesmo jeito. Parece, alguns irmãos já relataram para mim várias vezes que quando eles estavam desempregados, eles comiam melhor do que quando eles estavam empregados. Percebe, amado? Nós estamos falando do Deus Criador, nós estamos falando de um Pai verdadeiro e bom. Você perdeu uma pessoa amada e agora você está tão triste. Ele te dá uma melhor, pô. É ter uma convicção que o autor da vida, o Criador dos céus e da terra, do universo, é Ele que está cuidando de mim e de você. Posso ouvir um amém? Então o problema aqui é a interpretação da dor errada. Então, sem discernimento, a nossa fé vai enfraquecer. Sem discernimento, você vai patinar na fé. Então, precisa discernir de onde está vindo essa dor. Sabe, sem discernimento também, amado, nós sofremos o que não precisaríamos sofrer. Tem muita coisa que Deus não quer que você passe. Dor que Deus nunca, não era para você estar vivendo de jeito nenhum. Eu quero deixar claro que Deus não imputa dor sobre nós, amém? E nós temos que entender, disciplina é diferente de imputar dor. Correção é diferente de castigo, de condenação. Eu falo para os pastores que estão aqui, os líderes aqui, que é assim, muitas vezes para a gente ensinar, parece que a gente está errado. Porque a gente é ruim. Errado no sentido de ser ruim. Não é ser ruim, é ser firme num princípio. E aí é aquela hora que seu filho fala assim: o senhor não gosta de mim?
Porque o Senhor não está deixando eu fazer, mas isso é ruim para você. Então, as pessoas confundem que Deus está castigando quando Deus está disciplinando, ensinando. Escuta, 1 Pedro diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, amados, nós precisamos entender que o inimigo, ele está procurando, ele não tem lugar. Já disse aqui no começo, ele é um derrotado, ele não tem poder nenhum, mas ele procura ocasião. Ele busca ocasião dentro dos nossos corações. Para quê? Porque quando nós damos essa ocasião, ele vai entrar com a dor, ele vai entrar com o processo que nós não deveríamos passar. Mas porque demos esse lugar, permitimos, ele vai acessar. Atos, capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, Deus, ele nos deu ordem para repreender e curar todos aqueles que são oprimidos do diabo. Então, a dor que o diabo traz, querido, não é para você viver, não é para estar na tua vida. Você tem poder para repreender, poder para rejeitar, poder para anular isso na sua vida. E muitos de nós estamos sofrendo ataques diabólicos e aceitando como algo que, é coisa da vida. De jeito nenhum. A Bíblia nos ensina, em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sofrer dor diabólica com a influência do maligno não é para um cristão sofrer. Nós somos livres disso. Posso ouvir um amém? Amém. Mas quando o cristão ele não sabe diferenciar, é o que eu disse, ele sofre o ataque e ele acha que é um processo de Deus na vida dele. Não, cara. Deus não está nisso. Não, é um ataque. E você precisa se posicionar. Eu imagino que na tua cabeça você está perguntando: como eu vou saber isso? É por isso que nós estamos nessa série. Deus quer nos ensinar sobre isso. Amém? Você sofre opressão como se fosse uma disciplina. Você sofre mentiras como se fosse a vontade de Deus. E as pessoas se deixam enganar por isso. Isso é comum no meio cristão. Um peso, uma dor. Sabe um exemplo bíblico disso? É Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus, que a própria Bíblia fala sobre ele, o valor que ele tinha. Mas no processo dele, o diabo se levantou contra ele. Não foi Deus, mas o diabo. E nós temos que saber que o inimigo se levanta mesmo para atormentar a nossa vida. Mas ele já está caído, já está derrotado. Só que a interpretação errada de Jó, o discernimento que ele não teve, é que ele acha que Deus estava causando isso nele. Ao ponto de ele virar para os amigos dele, ou em oração a Deus, e dizer: Deus me deu, Deus levou. Eu vim pelado, careca, nasci sem nada, e estou voltando sem nada. Ele atribui todo aquele sofrimento a Deus. E aí Deus pega, nós lemos, quem quiser ler a história de Jó, vai ver lá. Deus vai ensinar ele onde você estava, o que você fez, o que você pensa. Está entendendo? Para ele achar que era Deus. Então Deus não estava atacando Jó. Deus não estava punindo Jó. Deus estava, ao contrário, protegendo Jó. Porque o inimigo quis cirandá-lo. Mas Deus falou: tem limites.
que Jó precisava era repreender o diabo. Na verdade, ele não tinha poder naquela época, mas nós temos hoje. Deus nos deu hoje. Está entendendo, amado? Até quando Pedro é avisado por Jesus que o diabo tentou se irandar, mas Jesus disse assim: eu roguei por você. Até ali, o homem ainda não tinha recebido poder. Mas agora você recebeu o poder para pisar sobre a cabeça do diabo e repreender ele. Agora o que você precisa é ter discernimento. Que luta é do diabo? Que dor que é essa? De onde está vindo? Posso ouvir um amém? Sabe, um exemplo para a gente interpretar isso são os ataques emocionais. O diabo ele usa muito essa questão do emocional, do psique. Ele usa pensamentos, ele usa sentimentos, sabe? Ele usa ansiedade. Ele usa a brecha aqui, ó, a preocupação com o futuro. Fala a verdade. O que Deus falou sobre o futuro? Não andais preocupados ou ansiosos com o que vai acontecer amanhã, não é isso? E a gente é obediente? O que isso abre? Uma brecha. Aonde está o diabo? Opa! Tem um irmãozinho aqui que não está cumprindo a palavra de Deus. Ele vive preocupado com amanhã. É aqui que eu vou encontrar um caminho para pôr umas mentiras dentro do coração dele. Seja curado, amado, nessa noite. Seja livre desse demônio, em nome de Jesus. O seu futuro pertence ao Senhor, ao Pai das luzes, ao Autor da vida. E Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é demais. Percebe? Medo, perturbação, opressão, são todos sentimentos que são setas malignas. E aí, esses sentimentos, você começa a dizer assim: eu estou numa prova, Deus está me pondo numa prova. E não é Deus não, querido. Você precisa ser sábio, ter discernimento, que o medo, a tristeza, a opressão, a angústia, são sentimentos emocionais que te levam para baixo, que te destrói. E Deus não está nisso. Deus não coloca depressão em você. Deus não coloca angústia dentro do teu coração. Ele não faz isso. Então repreenda isso. Concorde com Deus. Lute. Resista ao mal e esse mal vai fugir de você. Sabe? Porque, amado, se nós não entendemos o que é provação e o que é ataque, nós não vamos arrumar o processo. E se não aprendemos a resistir ao diabo, o ciclo retorna, se repete, e a vida sua vai ser assim. Está 10 anos dentro da igreja e os mesmos sentimentos. Está 20 anos dentro da igreja e as mesmas coisas ainda. Os altos e baixos teu. Porque você não sabe discernir da onde está vindo o problema. O que é processo e o que é ataque do inimigo. Existem dores, amados, que você vai precisar suportar. Existem dores que você vai precisar suportar, porque é processo, e você vai ter que enfrentar elas, e aceitar essas dores, e suporte elas. Mas existem dores que você vai precisar confessar. Realmente, eu errei, eu admito, eu reconheço. E existem dores que você vai precisar expulsar da tua vida. Por isso nós precisamos ter discernimento
do processo. E isso é o caminho da maturidade, do crescimento na fé. Sem discernimento, nós culpamos Deus daquilo que Ele não fez. Sabe, Lamentações 3:33 diz assim: porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não está no coração de Deus te machucar, te afligir, entristecer você, querido. Não é propósito de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 13 diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém atenta. Deus não vai fazer assim: vou ver se o Paulo Mateus vai aguentar agora essa prova, eu vou pôr a tentação na vida dele. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai pôr uma pedra para você tropeçar, querido. Então pare de pensar que Deus está permitindo o mal na tua vida. Pare de pensar que Deus usou o mal para te fazer algo. Ele colocou mal para fazer você aprender algo. Sabe, para com isso. Quando as pessoas não entendem a origem da dor, elas atribuem a Deus o que Ele não mandou, e elas aumentam a sua dor no interior. Sabe por quê? Fica pior ainda, fica dobrado a dor. Não é só mais o processo da dor, começa a aumentar, porque eu não mereço, e muita coisa começa a passar na cabeça. Ela perde a confiança com Deus, ela perde a intimidade com Deus, ela perde o relacionamento. Não é verdade, amado? A primeira coisa que você faz é parar de se relacionar com Deus. Não vai orar porque você não sabe o que Ele quer. Não vou orar porque Ele deixou isso acontecer comigo. Eu vou falar com Ele, Ele já me determinou isso e aquilo outro. E a gente começa a errar. A gente começa a culpá-lo por coisas que Ele não está fazendo em nossa vida. Um exemplo claro disso é Noemi. No livro de Ruth, Noemi, o seu marido e seus filhos entram num processo. A fome começa em Belém, e sem eles discernirem, sem eles ouvirem uma palavra de Deus, eles escolhem mudar para uma terra chamada Moabe. Fala, Moabe. Moabe. Fala mais alto para você acordar. Moabe. Moabe. Muito bem. E eles vão para Moabe. Chega lá em Moabe, o marido morre, os filhos morrem, e a fome continua. Porque lembra que eu falei? Geralmente, quando passamos por um processo de dor e não entendemos a raiz, nós fugimos do processo. Então, a terra de Belém, onde essa Noemi morava, está tendo fome. Sabe, talvez a sua vida, a sua história, existem áreas que estão escassas, está seca. E aí a gente começa agora a planejar fora da vontade de Deus, fora da casa de Deus. Belém, só para você ter uma noção, o nome Belém significa casa do pão. Sei lá, né? Parece uma seta de Deus falando: olha, aqui é a casa do pão. Aí você vai para Moabe. Moabe é a terra do nada. Você sai do lugar que é a casa do pão porque está com fome, e vai para outro lugar agora passar fome, sem marido e sem filho. Você percebe que a fuga do processo é assim? Você deixa o teu lugar que Deus te colocou e vai caçar comida em outro canto. Você acha que está bom, mas você está interpretando errado as coisas. Porque Deus queria te tratar aqui, ó, na casa do pão. Não, eu não concordo não. Tudo bem, eu vou para Moabe, pode ir para Moabe. Vai para Moabe. Noemi vai para Moabe. Ah, está tendo comida lá está melhor.
o culto lá é melhor. Mas ela passa pelo processo, e no final do processo ela diz assim: o Deus Todo-Poderoso me afligiu, me castigou. O Deus Todo-Poderoso trouxe a mão pesada dele sobre a minha vida. Pergunta: foi Deus que matou o marido dela? Foi Deus que matou os filhos dela? De jeito nenhum. O que fez o processo dessa mulher se tornar amarga foi a fome, foi a imigração, sair da casa de Belém para Moabe, foi a decisão humana, não Deus. Sabe o que tem feito você se sentir amargo? O seu problema, as tuas decisões, a falta de discernir o tipo de processo que Deus está te levando a viver. Ela entende, interpretou errado, e a Bíblia diz que ela ficou amarga, que ela se sentia, o nome dela, se eu não me engano, foi mudar, Noemi, agora eu não lembro, mas o nome dela representava a amargura. Ela começou a se chamar amarga, que a vida dela se tornou amarga, porque Deus determinou isso para ela, e não tinha nada a ver com Deus. Sabe quantas vezes você está se sentindo assim, e achando que é Deus que está nas coisas aí, fazendo as coisas da sua vida, sabe? A amargura, ela nasce sempre de um coração que tem interpretações erradas sobre Deus. É bem claro nos nossos dias de hoje, um casamento em crise. Um exemplo muito bom, um casamento em crise. E aí você fala que a culpa é de Deus, porque o teu casamento está em crise. Mas na verdade foi muitas decisões suas de falta de diálogo, mágoas antigas no seu passado, feridas ignoradas. E aí um dos dois pega num momento desse e diz assim: essa luta é Deus nos provando. Não tem nada a ver, amado. São escolha sua. Na verdade, aqui essas lutas é falta de perdão, é falta de comunicação, é falta, sabe, de falar, de compartilhar. Então Deus não é responsável pelos problemas que nós ignoramos. Sabe, quantos problemas na sua vida você tem ignorado? E o negócio vai piorar. Mas não é Deus, mano. Ele não é responsável por isso. Posso ouvir um amém? Sem discernimento, repetimos os ciclos. Então a importância de discernirmos a dor e de onde ela está vindo, vai fazer nós discernir e romper com ciclos. Gálatas 6:7 diz assim, olha: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Repete comigo: tudo que o homem semear, isso também colherá, ou também ceifará. Olha só, sabia que esse é um dos versículos mais ignorados na Bíblia? As pessoas lêem, mas não acreditam. Eu posso provar para você. A Bíblia diz assim: pague o mal com o bem. Sim ou não? Então alguém te fez mal. O que é para você fazer para essa pessoa que te fez mal? Bem. Por quê? Porque a pessoa merece? Porque o que você planta, você colhe. Então,
Mas por que você não faz? Porque a pessoa não merece. Quantas pessoas já virou para mim e falou assim, meu marido está fazendo isso. Não, ele me deixou, ele não quis falar comigo essa semana, eu também não falei com ele. Eu falei, mas irmã, você errou. A Bíblia não fala para a gente pagar o mal com o mal, você fez igual a ele. Você tinha que fazer o bem, você tinha que quebrar o silêncio, você tinha que fazer algo para agradá-lo, você tinha que fazer... Mas pastor, eu já fiz, ele não merece. E não muda, não dá certo. Espera aí, não dá certo, querido, porque você não está perseverando. Porque o que você semeia, você vai colher. Sabe por que não dá certo? Porque você está plantando mal também. Sabe por que as pessoas não mudam ao seu redor? Porque você não semeia a paz. Você semeia a mesma contenda, você paga com a mesma moeda. Pisa no teu pé, você vai pisar. Você é o crente Neston. Sabe por que você é o crente Neston? Porque Neston é o seguinte, bateu, tomou. Não é, seu Jorge? É ou não é ignorado esse versículo? Nós não acreditamos na verdade, no poder, que aquilo que você semeia, você está colhendo. Você não consegue receber amor da tua esposa, dos seus filhos ou das pessoas ao seu redor, é porque você não planta amor. Eu não vou entrar nisso, mas eu vou trazer um outro texto aqui que vai nos levar a entender melhor isso aqui. Salmo 32, verso 8. Porque depois, na semana, a gente vai explicar exatamente os tipos de luta. Aqui nós só estamos entendendo que elas são reais e elas trazem consequências sobre as nossas vidas. Salmos 32, verso 8 diz assim, olha Deus falando com você. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Então Deus, Ele está falando o que para nós? Que Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, e Ele vai nos guiar com os seus olhos. É promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Nos ensinar, nos instruir e nos guiar. Ok? Alguém tem dúvida disso? Permita o Senhor fazer isso e você vai perceber isso na tua vida ser real e verdadeiro. Mas Ele não para aqui, Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, mas tem a parte de vocês. Eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou guiá-los. Mas vocês não podem ser assim, ó. Não sejais como cavalo, e nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Em outras palavras, Deus está falando assim, escuta o que eu estou te ensinando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te guiar, mas é você que tem que prestar atenção e seguir. Não vai ter um cabresto na sua boca, te puxando assim, vai para cá agora, come aí, jumento, toma, faz aquilo ali. Não vai ter isso. Deus não vai forçar você a nada, amado. O Senhor, não é do caráter de Deus te obrigar a fazer algo. Você tem que ter vontade, de disposição, concordar com Deus. Posso ouvir um amém? Porque senão tu vai ser que nem uma mula, um jumento, que não sai do lugar, não vai acontecer nada na tua vida. Ele está falando, não seja como, tenha entendimento, querido. Sabe, então quem não entende a origem do que vive, do processo que você está passando, não trata a raiz. Por isso que é importante nós sabermos o tipo de luta, se ela é um ensinamento de Deus, se ela é uma atitude do diabo, se ela é uma ação que eu fiz e agora eu estou colhendo fruto, se ela é uma disciplina na minha vida, eu preciso entender.
Porque a gente coloca tudo é problema, toda dor numa caixinha só, e isso só gera dor, só gera lágrimas, só gera tristeza, e não é verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e você precisa ter bom ânimo, porque ele já venceu. Mas essas aflições muitas vezes nos capacita, nos transforma. Essas aflições muitas vezes nós andamos contra elas e as repreendemos. Existem aflições que as pessoas vão fazer por nós, por causa de erros dos outros, e nós vamos sofrer consequências disso. Mas José disse que todo o mal que tentaram contra ele, Deus transformou em bem. Então nós temos a graça de Deus, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, e nós temos a direção de Deus naquilo que nós precisamos viver. Então quem não trata a raiz repete o ciclo. É muito claro, a gente vê o povo no deserto. Deus chamou eles para uma jornada de 45 dias. Diga comigo, 45 dias. Saiu do processo, saiu do Egito, saiu da escravidão, passa pelo mar. Novidade de vida, milagres acontecendo, e entra agora no deserto. 45 dias eles estavam na terra da promessa, na terra da aliança, aonde emana leite e mel, aonde a provisão de Deus é constante. Mas pela interpretação errada das coisas, por não discernir o ciclo, as raízes, as lutas, ficaram 40 anos presos no deserto. Deus os prendeu no deserto 40 anos? De jeito nenhum. Deus queria que eles ficassem 40 anos no deserto? De jeito nenhum. Então por que eles ficaram lá? Porque não souberam discernir as dificuldades. O que era Deus ensinando e o que era o diabo atacando. O que era problema deles e o que era problema deles se entregarem para ser moldado. Eles falavam errado. Toda vez que existia uma palavra de ordenança de bênção, eles se sentiam como um gafanhoto, como um Zé Ninguém, como um fracos, né? Eles olhavam para as promessas de Deus e eles falavam que era impossível. Sabe quantas vezes você diz que é impossível as coisas acontecerem na sua vida? Quantas vezes, amado? As pessoas falam: eu estou tentando. Eu estou tentando. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Jesus não te chamou para você tentar. A nossa entrega para Jesus nunca foi para nós tentarmos sermos crente. Tentarmos sermos melhor. Tentar conseguir fazer a vontade de Deus. Deus nunca te chamou para tentar alguma coisa desse tipo. Deus te chamou para andar nisso. Porque é Ele que faz a obra. Porque é Ele que te empodera. Porque é Ele que te capacita. E se você está tentando, então não tem nada a ver com Deus. Você está tentando é pela sua própria força. Você está andando na sua própria maneira de enxergar as vidas. Porque se você andar na maneira de Deus, você vai parar de tentar e você vai começar a ser aquilo que Deus te chamou para você ser. O povo estava no Egito. Eles pensavam errado, eles interpretavam tudo errado. Por exemplo, o maná, né, descia maná do céu. Eles entendiam o maná como castigo. Eles não conseguiam ver a provisão de Deus. Só esse pão? Só tem isso para comer? Cara, o céu está abrindo, está derramando pão, é de Deus, está vindo para você. Sabe quantas vezes você tem olhado para a tua vida e tem falado: é só isso, Deus? Se você está no processo, o maná é aquilo que vai te sustentar no processo. Sabe como eles viam o deserto? Como uma prisão.
O deserto para eles era a prisão. A prisão era o Egito, que eles eram escravos. Mas agora eles estão vendo o deserto, o processo como prisão. Quantas vezes nós olhamos para o processo como uma prisão na nossa vida? Não pode nada, ser crente não pode nada. Amado, você é livre. Moisés para eles era um problema. Sabe, um adicto, você já viu um adicto? Já foi numa casa de recuperação? Já viu um viciado passando por um processo de libertação? Fala para mim, o processo de libertação é bênção ou não é para a vida daquele homem? É. Mas esses caras às vezes precisam ser amarrados, presos, tomado um sossega-leão, calmante, porque senão esse processo vai ser muito doloroso para ele. A libertação se torna uma pressão muito grande, uma prisão muito grande. Sabe qual que é o problema? É que a gente não percebe, mas somos adictos da nossa própria vontade e desejos, que não colocamos eles sendo submissos a Deus. E aí, quando os processos vêm, a gente entende que mais que aquilo é uma prisão, uma cadeia, uma condenação sobre nós, do que realmente Deus fazendo a sua obra transformadora na nossa vida. E a gente começa a se bater como aqueles adictos, viciados em nós mesmos, em nossos próprios desejos, naquilo que a gente quer nesse momento, nessa hora, do nosso jeito, da nossa maneira. Então o processo de libertação na nossa vida é mais uma prisão, é mais uma condenação, é mais um Deus ruim, um Deus injusto, um Deus que não entende meus sentimentos. É assim que eu interpreto, é assim que a pessoa que não discerne os tempos de Deus, os seus problemas e as suas dificuldades, vai olhar para Ele dessa forma. A falta de discernir transforma o processo em prisões. Te traz uma angústia, te traz tristeza, te deixa amargurado. Quando você precisava só entender que Deus está te transformando numa pessoa melhor, querido. Deus está transformando você em algo perfeito. É quando você começa a achar que o teu problema é teu emprego. E aí você troca de emprego. E o problema continua. E você troca de outro emprego, sabe que você precisa? Não, porque agora esse emprego, o que eu estou ganhando não é bom. Então eu preciso de outro que ganha mais. E aí você vai para outro que ganha. E aí chegou lá, você está ganhando um pouquinho a mais. Não, esse aqui também não é bom, eu preciso de outro que ganha mais. Quando na verdade, querido, é que você nunca confiou que Deus é o provedor da tua vida. Que o pouco com Deus é muito. E você é um gastão, você é um descontrolado, você não consegue enxergar, não entende o processo, não entende tempo de comprar, tempo de não comprar, não tem tempo de economizar, tempo de gastar, não entende o processo. Percebe? Então, o que está faltando para você não é dinheiro, amado, é contentação com aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Ah, meu marido não está tão bom, não está fazendo mais as coisas que eu queria, vamos trocar de marido, vamos trocar de esposa. E aí você arruma outro. E daqui passa uns dias, também não está tão bom. Nós precisamos trocar. E amado, o problema não está no outro, está em você. Você é o problema. Você é o processo. Entenda isso, porque isso vai transformar você. Eu já disse aqui, eu passei 14 anos do meu casamento tentando transformar a minha esposa e achar que o problema era ela. O dia que Deus falou para mim, o problema é você, eu comecei a olhar para mim, de verdade, amado,
Mudou tudo na nossa casa. Faz sentido? Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai trocar de casa, você vai trocar de roupa. É muito simples, tá? Eu não quero denunciar, mas eu preciso falar dessa forma. Se você troca mais de 5 peças de roupa para vir para o culto ou para uma festa, algum lugar, amado, você está com problema. Seja mais decisivo, convicto de quem você é. Então, se não há diagnóstico, amado, se a gente não entende, não há cura. Se não há entendimento, não há transformação na nossa vida. Então, essa mensagem, essa série, vai nos empoderar, vai trazer ferramentas para a gente perceber de que maneira nós devemos agir diante das lutas e sofrimentos que passamos. Porque se há uma realidade na nossa vida e todos nós vamos encarar, nós precisamos então discernir que tipo de luta e qual resposta eu tenho que dar. Então hoje nós damos um start a isso, nós abrimos o nosso entendimento, percebemos que precisamos discernir isso, percebemos que isso é importante, e agora nós vamos entrar numa jornada, onde nós vamos entender quando é sofrimento por causa do diabo, sofrimento porque Deus quer nos ensinar alguma coisa e aí a gente está na luta, ou sofrimento que nós mesmos causamos. Quero que fique bem claro para você, querido, que a Bíblia, ela define claramente para nós o que é uma prova, para sermos aprovados, o que é um ataque do diabo e o que é consequências das nossas ações. Para que você não se confunda. Porque maturidade é aprender a interpretar a vida. Ser uma pessoa madura é saber interpretar a vida, é saber quando Deus está formando o teu caráter, transformando você, te ensinando, é saber quando o inimigo está te atacando, é saber quando você mesmo está gerando esses problemas por causa das suas decisões. Então nós precisamos ser muito cientes disso. E isso vai nos dar um empoderamento, vai firmar os nossos pés e vai trazer um crescimento como igreja, amém?